tentativa de redução de danos, tanto que marcou, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas marcou reunião amanhã com os empresários para tentar reduzir danos, porque os empresários estão bravos com o Tarcísio, uma parte, pelo menos, do grande empresariado, do grande empresariado, da grande burguesia paulista, e se fez ouvir pelos editoriais da Folha e do Estadão. Foi o puxão de orelha público, primeiro, que o Tarcísio tomou desde que é governador. Ele colocou um pé em cada canoa e corre o risco de morrer afogado, cair das duas canoas. Pressionado por todos os lados. Né, foi a primeira DR, a primeira discussão de relação que a burguesia paulista teve com o Tarcísio. Sem dúvida. Estava no namoro, fechadão ali, e aí, parece que esse cara não é tão legal como eu estava achando. Então... E partiram ali para uma discussão de relação que está acontecendo nesse exato momento. Exato. Olha, a gente vai ter... Já o Cacai tá chegando, hein, para conversar com a gente. Espera aí, gente. Só quero lembrar que a gente vai ter um dos nomes mais importantes aqui, do Chico Pinheiro Entrevista. A gente vai trazer hoje nessa conversa o Frei Beto, gente, frade dominicano, escritor, militante, uma referência mundial, né, na teologia da libertação. Então, a gente vai acompanhar um trechinho dessa fala, logo depois do Uni2 que você vai conferir. Vamos assistir? Vamos lá. Eu nunca fui a Cuba como turista, eu vou a Cuba a trabalho. Então fiz esse trabalho reaproximação Igreja Católica e Estado, eu fiz o trabalho de implantação da educação popular pelo método Paulo Freire em Cuba e atualmente eu faço um trabalho com a FAO de implementação do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Então eu vou 5, 6 vezes por ano. É o combate à fome em Cuba. Não tem fome, não é combate à fome, é uma questão de segurança alimentar, exatamente. Tanto que Cuba não está no mapa da fome da ONU, né? Mas está vivendo uma crise muito forte porque o Trump apertou demasiadamente o bloqueio que faz a Cuba. Está querendo estrangular Cuba através da fome. O Trump quer que Cuba venha passar fome e justamente nós estamos fazendo o movimento contrário. Isso aí, é logo depois do Uni2 que você acompanha e a gente volta a falar sobre os depoimentos hoje no Supremo Tribunal Federal, também sobre essa expectativa do parecer da PGR. Vamos chamar o Cacai aqui para conversar com a gente. Acho que não tem como, a Heloísa Vilela conversava com a gente agora há pouco, né, sobre a expectativa da PGR trazer esse parecer de condenação ao Jair Bolsonaro. Cacai, muito boa tarde para você, sempre bom ter você junto com a gente. Olá, Gabi, Rodrigo, meu querido Chico, alegria estar aqui de novo. É interessante, Gabi, que tá vendo, eu tô fora nesse momento agora, mas hoje eu recebi vários telefonemas, tá havendo uma pequena confusão que eu posso, porque como para a entrega das alegações final, Paulo Gonet contra o Bolsonaro. A gente está tendo uma interrupçãozinha aqui, né? O áudio do Cacai está picotando. A gente vai restabelecer aqui. E ele ia trazer informação importante aí, hein? Tem que reconectar aí o Cacai, que ele ia falar de algum contratempo ali. Vamos ver qual é a informação, a análise que ele ia trazer para a gente. Cacai é o homem que dá o cronograma certeiro. Porque ele fala com gente dentro do Supremo, às vezes, e com mais facilidade do que a gente, né? Então tem algumas informações que chegam primeiro realmente para ele. Isso, até para entender um pouco essas estratégias de defesa que hoje apareceram ali, na verdade que apareceram não, que continuam aparecendo, aquela estratégia que os advogados tentam dizer que está faltando prova, que falta tempo, enfim, uma tentativa talvez de atrasar esse julgamento que tem sido tratado com muita celeridade por parte da primeira turma, né, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes falava aqui, não tem tempo para conversinha paralela, não tem tempo para nada, né? A gente vai direto ao ponto. Um julgamento que ganhou uma dimensão internacional agora, né? Quando o bolsonarismo acusa, em aliança lá com o Trump, usa o argumento de que é um processo de ditadura, colocou a história no mundo inteiro. É isso que o Trump tem usado como falsa desculpa para impor as tarifas de 50% ao Brasil. Tarifas que começam a fazer um mal tremendo ao país. Hoje já não embarcaram frutas de Petrolina aguardando essa decisão. O Cacai. Sabe? Então, esse caso, né, Cacai, que era um caso local, agora você ouve na boca do Trump. Internacionalizou a história, mas o Cacai retorna aí.
Por favor, Cacai. Não sei se melhorou agora um pouco. Agora a gente ouve muito bem, Cacai. Se você puder retomar o seu raciocínio, porque você falava de um assunto importante, né? É o seguinte, eu tenho ouvido, hoje eu recebi vários telefonemas e mensagens e tal, porque há uma pequena confusão que está sendo feita, e é normal, porque agora terminou o prazo da Procuradoria para falar sobre as alegações finais do caso Bolsonaro, generais e tal. E ela pediu a condenação, como era de esperar, quer dizer, essas são as alegações finais. E aí criou uma expectativa muito grande, eu recebi telefonema, inclusive, de jornalistas, colegas de vocês, dizendo que havia um pedido de prisão preventiva, porque o momento é um momento, por incrível que possa parecer, de realmente talvez tentar uma medida mais drástica por causa da tentativa que estão fazendo os filhos, especialmente, mas o grupo mais próximo, de certa forma, desafiar o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, através desses movimentos, que claro que não é por causa do Bolsonaro, é todo um contexto, como a Heloísa disse bem agora, mas que as pessoas se embaralham um pouco. Então, o que eu queria explicar é que, até onde sei, o que o Ministério Público está fazendo é a entrega das alegações finais, que é um prazo que ele tinha pedindo a condenação. Agora nós vamos ter o prazo para o delator fala antes dos demais réus e depois o prazo dos réus. E aí o processo está pronto para julgar. Veja bem, Chico, embora eu entenda que nos últimos 20 dias a família Bolsonaro fez um movimento enorme que justificaria, sim, uma prisão preventiva, ou pelo menos uma medida cautelar para impedir que ele chegasse perto das embaixadas, isso não é o normal, essa não é a regra. Esse é o fato que nós temos que enfrentar. Eu falo como advogado criminal que atuo há 40 anos no Supremo Tribunal. Claro, acho que foi a Heloísa, não sei se foi o Rodrigo, disse muito bem, um monitoramento dessas pessoas nesse momento é o dia a dia da Polícia Federal. Esse cidadão pode, Bolsonaro, e também os demais, ele pode preventiva contra ele, que seria um caso extremamente grave, ou de prisão domiciliar, ou de colocar uma tornozeleira para impedir que ele chegasse perto das embaixadas, porque há uma clara tentativa de fazer com que ele possa dar um drible qualquer e impedir o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que seria um asilo político, que seria um desastre em aspectos. Não é porque ele tem o direito? Tem. Se ele conseguir, nós temos que ser muito secos em relação a isso, e técnicos. Se ele entrar dentro da embaixada americana, o Trump vai dar para ele o direito ao asilo político. Veja bem, acho que foi a Heloísa disso agora, e eu acho que está muito certíssima. Esse movimento do tarifaço não é por causa de Bolsonaro, é claro. Tanto é que está tendo tarifaço com outros países da Europa como um todo. Bolsonaro é insignificante para isso. A família está usando isso razoavelmente bem, mas perigosamente bem. Porque hoje, para nós que estamos acompanhando o processo, eles estão interferindo no processo criminal que está para terminar no Supremo. E digo mais, Eduardo Bolsonaro especialmente, e agora eu vi falas também do Flávio Bolsonaro, eles estão claramente se colocando dentro de um processo criminal. É incrível, porque o processo que vai condenar o Bolsonaro agora a 30 anos de cadeia, e generais e tal, a grande maioria das provas foi produzida por eles. Sim. E agora nós estamos vendo novamente o filme ser passado, que é os filhos dando prova contra eles. Eu penso que o Brasil está num momento tão interessante. A gente estava comentando agora essas atrapalhadas todo enorme para que a gente, democratas, que nós possamos mostrar um pouco da realidade brasileira, especialmente o Tarcísio. Embora eu podia fazer um programa só sobre isso, viu, Chico? Eu acho que o Tarcísio, ele sabe rigorosamente o que está fazendo.
Ele quer ter os votos do Bolsonaro, ele está louco, na minha visão, mas ele finge que está com o Bolsonaro. E é óbvio, hoje ele já deu uma declaração sobre isso, é criado paulista. Não tinha como ser diferente. Ele quer estar com o pé nas duas canoas, um pouco sabendo o que está fazendo. A hora que ele quiser, ele tira o pé do Bolsonaro com a maior facilidade do mundo e volta o pé para onde ele sempre esteve, que é no empresariado paulista. É claro que quando você tem um editorial como teve o do Estadão, deve assustar um pouco. Mas para nós, especialmente para mim que sou advogado, o que interessa nesse final de reta de julgamento agora é acompanhar o julgamento. O Ministério Público apresenta as alegações finais. Tecnicamente falando, pede a condenação. Não é que está pedindo a prisão preventiva. Até teria motivo para pedir, mas não vai pedir. Eu penso, conheço o Dr. Paulo Gonet. Ele é muito comedido. E aí nós vamos ter aberto o prazo para o delator. Em dias abre o prazo para as alegações finais das defesas todas, em conjunto.